Vamos falar com Deus, meus queridos. Vamos aproveitar todo o nosso tempo. Oh Padre querido e Padre amado, que alegria! Siento, Senhor, regocijo en el alma, uma alegria, Senhor, em poder, uma vez mais, entrar em Tu presença, Senhor, para dizer-te a Ti, mostrar-te a Ti, revelar-te a Ti, nosso sentimento por Ti. Meu Padre, Tu eres e sempre lo será, el autor de nuestra fé, nuestro amigo, nuestro pastor, nuestro Senhor, el autor e consumador de nuestras vidas. Padre, gracias por dia mais de vida, gracias, Senhor, por mês mais, ano mais em Tu presença, graças por todos aqueles que nos escutam, por todos aqueles, Senhor, que estão atentos a Tu voz, a Tu chamado, através deste ministério do Santuário Árvore de Vida. Graças, Senhor, por todas as pessoas que estão em la igreja neste momento, os que não puderam participar, os que estiveram domingo, os que estiveram em la manhã. Senhor, guarda a Tua igreja, guarda a Tua congregação, guarda a nós outros, Senhor. Padre, revela a nós outros qual é Tu vontade, revela a nós outros Tu amor. Nós outros estamos aqui, Senhor, e de uma coisa eu estou seguro, todos os que aqui estão por Ti. Nadie, Senhor, que está aqui está por outro motivo. O motivo aqui é o Senhor. Para isso foi aberta esta igreja, para mostrar-lhes às pessoas que há um Deus sério, um ministério sério, há um Deus verdadeiro, há um Deus que cosecha donde não sembra, como disse Tu palavra. Há um Deus, Senhor, que quer ser adorado, alabado, glorificado. Um Deus, Senhor, que quer ser Padre de nós outros. El Padre repreende al Hijo. Tu palavra lo dice claro. El Padre repreende al Hijo porque lo ama. E assim nós outros queremos estar em Tu presença, Senhor. Habla a nós outros lo que é necessário hablar. Ensina a nós outros lo que é necessário ensinar. Honra, meu Padre, nossa fé. Porque de tempo a tempo, Senhor, surgem novas manifestações de pensamentos, surgem, Senhor, novas generações, e eu estou de acordo com tudo isso, que haja renovações, que haja generações, que haja pensamentos diferentes. Mas quando se trata de Sua palavra, Senhor, há um solo Deus, há um solo que é o mediador por nós outros, que é o Senhor e Salvador Jesus. Habla a nós outros, Senhor. Ensina a nós outros. Estamos tratando de um tema muito especial na igreja, que é sobre o Espírito Santo. Ele andar contigo, Ele estar contigo, a seriedade de estar contigo. Padre querido e Padre amado, todos nós outros, Senhor, queremos seriedades. Quando necessitamos de um médico,
Nós outros queremos que nos toque um médico de coração puro, que trabalha por amor, que vai cuidar nossa saúde. Quando queremos ter um amigo, Senhor, queremos um amigo verdadeiro, um amigo fiel. Quando queremos, Senhor, tudo o que queremos para nós outros, escorremos o melhor e queremos o melhor. E da mesma maneira, Senhor, seria para seguir-te a ti. Não podemos seguir-te de qualquer maneira. E aqui, Senhor, nesta igreja se lhe ensina às pessoas que tu estás em primeiro lugar. Primeiro eres tu. Tu eres o autor e o consumador. Tu eres o alfa e o ômega. Tu eres o princípio e o fim. Padre, sem palavras para falar de ti. Como se diz em Porto Rico, tu estás passado e verdadeiramente está. Tu eres nosso Deus, Senhor. Ensina-nos a amar, agradar, exaltar, engrandecer tu santo nome. Honra nossa fé em el nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Cantemos a nosso Deus. Ajuda-nos a mirar, Senhor, como tu miras, Padre. Aleluia. Eu quero sentir com tu coração. Glória a Deus. Não quero mais ser. Aleluia. Não queremos ser insensíveis, não. Toma todos os manos e habla-nos. Aleluia. Uma vez mais. Glórias a seu nome. Aleluia. Quero sentir. Glória a Deus. Não quero viver mais. Sempre insensível. Tantas necessidades. Glórias a Deus. Alabado, glorificado, enaltecido seja tu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Alabado, glorificado seja o nome. Agora e busco tu rosto. a quem irei, Senhor, se não a ti. uma vez mais te disse. Te pido la paz. Glórias a ti, Senhor. Para mi hogar. Eu te pido perdão. Aleluia, Senhor. Por mi familia. Agora me humilho. Eu busco a tu rosto. Pergunta-lhe a ele a quem irei. Não teremos a nadie mais, Senhor, só a ti, com tus olhos. Eu quero sentir com o coração. Não quero viver mais sendo insensível. Tantas necessidades. Aleluia, glórias a seu nome. Com tus olhos. Diga-lhe a ele: quero sentir. Não quero viver mais sendo insensível. Tantas necessidades. Cantem a seu Deus. Aleluia. Glórias a ti. Eu te pido perdão. Aleluia, Senhor. Diga-lhe a ele: agora meu vídeo.
perdido la paz, Senhor. Glórias a ti. Te pedimos perdão por nuestra família, Senhor. Ahora me humillo e busco tu rostro. Dígale a ele: a quem irei, Senhor? A quem irei, Senhor? A quem iremos? Diga: Senhor Jesus, como disse esta canção, a quem iremos, senão a ti? Tu eres todo lo que tenemos. Não queremos nunca perder o desejo, a motivação de buscar-te a ti. Toma nuestras vidas em tus manos, em el nombre del Padre, em el nombre del Hijo e del Espírito Santo. Amém. De aplauso bem fuerte para Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar-se. Vamos ganhar tempo. Eu quero fazer esse serviço, como todos os outros que hacemos, com o objetivo principal do serviço é fazer que nós outros que já temos a fé em Deus, já caminhamos com Deus, já seguimos a Deus, já temos certeza de lo que queremos, porque o evangelho ele tem que ser assim. Um seguidor ele tem que ter certeza de lo que ele quer. Quando um homem vai casar, ele tem que ter certeza de lo que ele quer. Quando ele vai escolher uma profissão, ele tem que ter certeza de lo que ele quer. Em la falta de certeza está a dúvida. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa que hoje está bem, amanhã está mal, hoje está com uma fé tremenda, amanhã está desanimado, é porque esta pessoa é fruto de dúvida, incerteza. E a vida de uma pessoa com Deus não pode ter incerteza, porque o diabo ele vai aproveitar-se em los momentos difíceis. E por que acontece estas famosas incertezas? Porque, atenção por favor, não se equivoque. Eu sigo a Deus há muitos anos, alguns poucos anos. O diabo não desiste de mim. Ele me quer. Ele é louco para derrubar-me. Se ele quer derrubar-me durante 30 e pico de anos, imagine-se que ele não quer a segunda pessoa que tem 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. O que você quer mostrar com isso? O diabo, ele não desiste, ele não se cansa, ele não para, ele não vai parar de tentar sacar dinheiro da igreja. Ele não vai parar de tentar pôr pedra no caminho do cristiano. E infelizmente o cristiano de hoje em dia, ele leva tudo como se fosse uma... Eu digo Cristolândia, como se fosse uma ilusão. Todo é uma ilusão. E é aí que caímos, porque somos ilusionados a isto. Então, na semana passada, você se recuerda que domingo nós outros tocamos um tema muito importante, que a Bíblia disse: quem queria seguir a Cristo? Se recuerda? Os que queriam seguir. Eu não tenho dúvida de que muita gente, eu vou pôr assim, 99,99% da humanidade quer seguir a Cristo. Mas seguir a Cristo é para bravo.
Seguir a Cristo, é como eu digo, você escolhe sua moda, você escolhe sua roupa, você escolhe seu carro, você tem direito de escolher tudo em la vida, você só não tem direito de escolher a Deus. E é isso que a gente não entende. Aí a pessoa diz, não, eu escolhi aquela igreja. Você não vai quedar aí, porque você está escolhendo. Não é você que escolhe, é Deus. É Deus que escolhe você. Por isso que tem pessoas que ela não para em uma igreja. Cada momento ela já está em uma igreja. E você pode tomar isso como crítica, mas quando você conhece um pouco mais a Bíblia, você vai entender que não é crítica, é uma realidade. Por que se vai de lugar a lugar? Por quê? Por que acontece isso? Porque está escorrendo. Aqui não me gusta porque a parede é branca. La outra não lhe vai gostar porque a parede é amarilla. E la outra não lhe vai gostar porque o pastor não canta. La outra não lhe vai gostar porque o pastor canta demasiado. Muitos anos eu sou pastor, eu lido com isso sempre. Quantas vezes já lhe dije a vocês, uma membro em Panamá, a igreja de Calidônia, isso tem tantos anos atrás, não se me olvida. Suena o telefone, a secretária disse, o bispo, pastor, quer falar com você, a senhora, eu digo, pero comigo, sim, quer falar comigo, não, manda o pastor René atender. Aí pastor René salió, foi levar pessoas à casa, está bem, dale, atendo a pessoa. Lo que queria pedir a você para remover o pastor que está aqui. E eu disse, por que, senhora? Não, nós outros queremos o outro pastor, porque o outro pastor cantava bonito. Não, é verdade. As pessoas estão mirando, o Lilibé sabe que é verdade. Eu não predico mentira, não. Eu predico o que passa. Aí uma família mirando, ela sabe que é verdade. Lilibé era jovencita nessa época, hoje já está velhita, né? Era jovencita nessa época em Calidônia. Chegando à igreja, remoeve o pastor porque o pastor não canta. O outro cantava bonito, eu disse, senhora, a igreja não é lugar de cantante, a igreja é lugar de pastor. Não, se não remoeve isso, eu me vou. Eu digo, pode ir-se, ele não vai ser removido, ele vai quedar aí, acha que o Espírito Santo queira que ele se quede aí. Eu sempre fui polêmico, é que a gente toma como polêmico, eu digo que sou verdadeiro. Depois de muitos anos, essa pessoa entendeu que não era assim, e permaneceu na igreja, e tem hija que é casada com o pastor. Ela entendeu que a coisa não é assim. Não se escolhe igreja. É Deus que escolhe a nós outros. Eu conheci em minha vida, hasta hoje, 12 igrejas. Eu não conheci mais. Eu só conheci 12 igrejas em minha vida. A igreja que eu pastoreava e essa igreja que eu estou. Não conosco outra igreja. E nem quero conhecer. E eu já disse ao pastor, em juramento ao pastor, e ele também, ojalá que ele tenha a palavra, porque eu tenho. Se um dia eu não predique aqui, mire, eu não predico em nenhum lugar mais, em nenhum outro lugar mais, e o diabo sabe disso e Deus também. Porque Deus não é relajo. Agora, por que acontece isso biblicamente? Biblicamente, eu vou citar aqui, mas você já sabe. A prédica de domingo foi São Lucas 9:57. O título, eu vou seguir essa prédica hoje, ok? O título disse, los que queriam seguir a Jesus. Só vou repassar, se recuerda da prédica de domingo. Los que queriam seguir a Jesus. Eles queriam seguir, mas queria primeiro enterrar o papá. Que não está mal, pelo que eu só lhe estou mostrando. Eu quero seguir, e a palavra usada foi, Senhor, donde tu vaya, eu te vou a seguir. Soplones,
Persona que habla mucho. Persona que habla mucho no lo hace. Habla mucho. Mucho. Entonces dice, yo te seguiré donde quiera que vaya. Jesús dijo, las zorras tienen guaritas, los pájaros tienen nido. ¿Tú quieres seguirme todavía? Sí quiero. ¿Puedo terminar de hablar? Sí puede. El Hijo del Hombre não tem onde recostar a cabeça. Quem queria seguir a Jesus, seguia? Claro que não. Claro que não. Porque Jesus não dava nenhum futuro às pessoas. Porque se vive por fé. Agora pergunta e mostra quem estuvo ao lado de Jesus que lhe faltou comida? Nenhum. Que lhe faltou roupa? Nenhum. Ninguno que serviu a Jesus lhe faltou nada às pessoas. E Jesus ensinava a eles: aquele que me honra, o Padre lo honrará. Aquele que me sirve, o Padre lo honrará. Então, vê como Jesus vivia. Hoje em dia, para você ter pessoas seguindo a Jesus, o pastor tem que prometer às pessoas coisas. Se o pastor não promete, a pessoa não sigue a Jesus. É mais ou menos assim que vive pastores hoje. Se você entrega sua vida para Jesus, você será uma pessoa, você nunca vai ter problema matrimonial. Você vai prosperar muitíssimo. E aí começa o contador de história. Aí começa o profeta prometedor, político. Ele usa a igreja para ser um político. Deus te vai dar, te vai dar, te vai dar. Não diga às pessoas, vocês que têm que dar para Deus, você tem que convertir-se. Não existe mais isso e não vai mais existir. Então, quando aquelas pessoas disseram, quero seguir-te, Jesus disse, ai, que bueno, já consegui um seguidor. Senhor, pode só me pedir uma cosita? Sim, dímelo. Pode enterrar meu papá? Não, não. Los muertos enterram seu muerto. Aquele seguiu a Cristo. Se ele estivesse preocupado com o papá, ele não seguiria a Cristo. Aí você me disse, bispo, mas isso não é desumano? Depende da maneira que você está mirando. Tanta coisa é desumano. Sabe que é desumano? Querem saber? Hoje me pediram oração. Uma madre por seu filho, jovencito, como um Vitor, foi mandado hoje, ou nesta semana, ou foi mandado hoje, ou vai amanhã. Ele foi mandado para a guerra. Ele voava sem perna, pode ser, sem braço. Por que tem tanta força para seguir pátria e não seguem Jesus? Por Jesus não pode cortar um pelo. Manda uma pessoa que quer ser pastor cortar a barba. Manda ele cortar o pelo. Ele cria problema dentro da igreja porque ele mandou cortar um pelo. E quando você é militar, onde está seu pelo bonito? Que hace com seu pelo? Georgian mesmo falou domingo. Ele está preparando-se para a milícia. Hasta a comida que ele vai comer vai ser escorrida por outras pessoas. A roupa escorrida por outra pessoa. Não quero barba, tem que pelar a cara urgente. Corta o cabelo, tem que cortar. Porque servimos às pessoas e não conseguimos servir a Jesus. Essa parte que eu não entendo. E hoje, foi hoje que me chegou essa petição. Está pedindo por el amor de Deus, que ore para Deus guardar. Eu disse isso ao pastor Vitor semana retrasada sobre um amigo dele que é da Força Militar. Eu lhe disse a ele,
O muchacho teve que passar tempo afuera de Porto Rico e derrou um baby assim, ó. Derrou um baby para ir para a América. O pastor não derra um poodle, ele não derra um pájaro. Se ele disse, ele quer ser pastor, tem que sacar ele perro da casa. Eu não quero mais ser pastor. Ele prefere o perro que ser pastor. E um outro jovem prefere as forças armadas que ver crescer o filho dele. O Pedro, você está em contra disso? Eu não estou em contra. Eu estou mostrando o tanto que eles são homens para as forças militares. Como ele é homem para dar uma vida excelente a uma muchacha. Lo que de repente ele nunca deu, um jovem nunca deu a sua mamá. Mas ele dá uma mulher. São essas coisas que eu comparo com Cristo. Não estou em contra de nada. Então, quando Jesus disse, tu queres seguir-me? Eu pergunto a ti, Cristo pediu para que alguém o seguiera? Seja verdadeiro, ele pediu. Você já viu na Bíblia Cristo pedir a alguém, por el amor de Deus, siga-me? Isso não existe. Isso só existe com nós outros hoje. Nós outros pastores levamos esse evangelho às pessoas. Por quê? Porque Cristo não é assim. Por o contrário, quando a pessoa dizia, quero seguir-te, ele dizia, venga, vou enterrar meu papá. Não. Não. Ele punia aquela dura realidade, que era o realismo de seguir. Muito bem, essa foi a prédica de domingo. Cristo, gente, para não cansar, quero que você quede pendiente de isso. E recuerde, palavra principal das reuniões a partir de miércoles passado: o diabo existe. Repítalo: o diabo existe. Uma vez mais, ele existe. Ele existe e não quita os olhos de em cima de nós outros. Ele quer a nós outros. Nunca pare de pensar nisto. Quando você pensa que ele não existe, ele já está trabalhando em sua vida. Aí, observe, era a prédica que Jesus fazia com os discípulos. Constantemente ele descia vigilar e orar, para que não caigas em tentação. Qual era a tentação? Quem é que tenta ao ser humano? É um ángel? Quem é que tenta o ser humano? Hablei bem? Quem é que tenta, perdóname, quem é que tenta o ser humano? É o diabo. É o diabo. Só que hoje em dia nós outros omitimos a ação do diabo. Se uma pessoa está enferma, ela não consegue atribuir isso a um ataque maligno. De atribuir a uma mala alimentação. De atribuir a uma lluvia que ela recebeu. Não, é que eu não posso morrer, mas eu vivo morrendo mesmo. E tenho 60 anos para recordá-los. 60 anos. Não tenho hora de comer. Às vezes como 1 hora, às vezes como 3 da tarde, às vezes não como. Estranho, são 60 anos. Antigamente eu não teria prazer em falar de minha idade. Hoje eu já tenho prazer. Eu queria dizer que tinha 70, 80. Porque uma saúde essa, parece que eu tenho 20. Por que será? Deus. É Deus que está aí. Aí vamos hoje à prédica de hoje. Abra aí sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Por favor. Capítulo 5. Podemos? Eu ia ler só um versículo, mas eu vou ler desde o 5, tá? Eu ia ler só o 8, que é o importante.
todo é importante, não? Pero vamos a ver acá. Observa 4. Mira o que diz aí. Quando se manifeste, já abriram 1 Pedro? 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. Não havia mirado isso. Olha, mira que interessante. Disse assim: Assim, quando se manifesta o príncipe de los pastores, ustedes receberão a corona incorruptível de glória. Alguém pode dizer quem é o príncipe de los pastores? Hã? Quem é o príncipe de los pastores? Quem quer tirar-se aí? Quem é o príncipe de los pastores? Nadie quer tentar? Vou seguir legendo então, ok? Não vou dar nem minha opinião. Quando se manifesta o príncipe de los pastores, ustedes receberão a corona incorruptível de glória. Também ustedes, los jóvenes. Se jóvenes aqui não é de né, não é jóvenes de jovens solamente não. Se jóvenes aqui, ele pode ser jóvenes de idade e ele pode ser jóvenes também de convertimento em uma vida com Cristo, tá bem? Então se diz aqui: ustedes, jóvenes, muestrem respeito ante los ancianos e todos ustedes pratiquem el mútuo que? Respeito. Revistam-se de quê? De humildade. Por quê? Porque Deus resiste a los soberbios, pero se muestra favorável a quem? A los humildes. Por lo tanto, muestrem humildade de novo, bajo la poderosa mano de Deus, para que Ele quem? Deus, los exalte a su devido tempo. Observe o versículo 7. Descarguem em ele todas suas angústias, porque Ele quem? Ele quem? Deus tiene cuidado de ustedes. Aí observação, sejam prudentes, mantenham-se atentos, pela el ojo, vigila, porque su inimigo é quem? É o diabo. Observa aqui que Deus está dizendo claro a los pastores, a los que seguiam a Ele: atento, su inimigo é o diabo. Que Deus estava querendo mostrar com isso? Que Pedro estava querendo mostrar com isso? Não subestimem ao diabo. Cuidado com o diabo. O diabo está 24 horas a nosso alrededor. 24 horas ele vai usar seu filho, ele vai usar seu esposo, ele vai usar seu vecino, ele vai usar seu chefe. Ele está 24 horas querendo tragar nossa alma, querendo sacar-nos da presença de Deus. São prédicas que Jesus fazia, que Jesus foi crucificado, que Jesus foi criticado, porque ele predicava diferente. Ele dizia: tus inimigos serão os de sua própria casa. Por isso eu digo: você é casado, é novio, é novia, é amigo, está cerca de outro missioneiro, por el amor de ver, Vitor, tem uma alarma sonando aí. Os inimigos suyos estão 24 horas a seu lado,
Quem quer dar 24 horas a meu lado? Sandra. Bispo, por el amor de Deus. Você está dizendo, eu não estou dizendo nada. Pero a camarão que você dorme? Jesus me mandou vigilar. Então eu tenho que tomar cuidado. Que palavra viene de aquela persona, o diabo não vai utilizar meu inimigo para derrubar-lhe. O diabo vai utilizar 24 horas. O bispo está querendo descer de Sandra? Não, eu não estou querendo descer nada de meu familiar. Eu só estou querendo descer a você que eu estou atento. Eu estou rugando vivo. É um ojo no pescado e o outro no gato. Senão o gato come o pescado que está no barbecue. Tem que tomar cuidado, há que vigilar. Jesus mandou fazer isso. Hoje em dia, quando se habla sobre isso, você vê aquele pastor já tem que descer a pessoa. Não, eu não estou dizendo nada, não deveria nem entrar nesse tema. Jesus disse que temos que cuidarmos. A maioria das pessoas que deixam de seguir a Jesus, não deixaram por uma pessoa de afuera, deixaram por um amigo. Eu já era para ver deixado a Jesus, se eu escutar a meus amigos, se eu escutar a quem entrou comigo na igreja, eu já hubiera saído da igreja há muito tempo. Minha mamá, que em paz descanse, ela foi a primeira que me quis sacar da presença de Deus. A primeira. Não, que as pessoas hablam mal de um, eu digo, mami, todos falam de todos. Eu estou aí, eu sigo a Jesus. Não, mas ele pastor, mas você reclama de tudo. Quem em paz descansa. Mas reclamava de tudo. Cambiava o pastor, não lhe gostava. O pastor falava de ofrenda, não lhe gostava. Eu disse, quando você vai convertir-se, mãe? Quando você vai convertir-se? Quizás você diga, o bispo não disse isso. Você sabe o que eu digo. Você sabe. Para mim não há mãe, não há esposa, não há pastor. Eu quero salvar tua alma. Então, observa bem. Vou volver já na primeira pergunta que te hice e você não quis responder. Está tudo bem. Observa. Quando se manifeste o príncipe de los pastores? Quem é o príncipe de los pastores? Te vou a perguntar e você vai cair rápido em si. Quem é o pastor mais importante que existe? Jesus. Deus. Quando Jesus se manifeste, porque eu sou pastor, tirado. Assim. Pastor é Jesus. Eu sempre digo a vocês, pastor é Jesus. Eu hago a obra de Deus. E tenho um título de pastor. Mas para mim, pastor é Jesus. Rei de reis, Senhor de senhores. Eu não tenho nenhum problema com isso. Ele é pastor, eu sou empregado dele. Ok? Em minha cabeça, hoje em dia, o pastor ele tem que receber o nome de top. Ele tem que ter uma congregação grande. Ele tem, quanto mais templo ele tenha, mais pastor ele é. Este é um tremendo, como é o nome disso? Ai, como é o nome? Quando uma pessoa é muito preocupada, como é o nome que se dá isso? Aquela pessoa é muito, tem um nome que se dá. Ai, quando você quer ele excesso de cuidado, vanidoso. O pastor tem que tomar cuidado para não ser vanidoso. Apareça menos, pastor, deixa Cristo aparecer mais. Apareça menos, mas não é top, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter menos. Amanhã você respira e cai no piso, você não vai levar nada. Para que tanta preocupação com isso? Não, eu quero ser o melhor pastor que há em Porto Rico. Você já é o pior. Porque Cristo disse, aquele que quer ser grande arriba,
tiene que ser pequeno abaixo. É todo lo contrário. O mundo, gente, eu vou ser sincero, não sei se você vai entender. Em Brasil disse: o poste fez xixi no cachorro. Eu vou traduzir a você. Não é o perro que levanta a patita e urina no poste? Não é isso? É que urina no poste, em las coisas. O mundo está tão contrário que são os postes que estão urinando nos perros. O mundo está louco. Só você que não percebe isso. O mundo está louco. A verdade é mentira. A mentira é verdade. Lo que é bueno é malo. Lo que é malo é bueno. Pode observar. La mulher trabalhadora, la mulher fiel, la mulher que cuida da casa, la mulher que cuida do marido, é de traicionada. La amante de aquele homem ganha um brilhante, um anillo de brilhante. La esposa não ganha um de plástico. Está tudo ao contrário, por isso eu digo, o poste urinando no perro. O mundo está ao contrário, nada é como deveria ser. O mundo já não é mais o mundo para que nós outros podamos viver. Vocês sabem que não é. O mundo está de ponta cabeça. Mas por quê? Porque nós outros nos acercamos a Jesus. Observa que prédica maravilhosa, que mensagem gloriosa. Quando se manifesta o príncipe de los pastores, Jesus barrando aqui. Ele vai mirar e dizer: quem é você? Eu digo: sei lá, limpiador de la terra, não vou saber que sou eu. Você não é pastor? Não, pastor sempre foste tu. Eu sempre disse que era você. Sempre, eu nunca disse que era eu. É você. Autor, consumador, é você. Maestro, eres tu. Bueno, eres tu. Nunca quis ser bueno. Aí está escrito que quando ele se manifesta, ele me dará a corona de glória. Nós outros já queremos usar a corona agora. Nós outros queremos coronar-se agora queremos ser rei. Estamos igualitico Pedro, quando não teria a presença de Deus. Senhor, quem é o mais grande aqui entre nós outros? Que Pedro queria escutar. Que Jesus dijera: tu a pergunta, Pedro, eres tu. Tu fuiste meu primeiro discípulo. Eu te encontrei primeiro. Verdade que sim? Pedro queria ser. Só que Jesus só lhe pegava duro. Queres ser grande? Sim, ser servo de tus irmãos. Ser pequeno aqui. Pedro não lhe gostava dessas prédicas. A parte de Satanás está em você, Pedro. Não, sei lá, é endemoniado, é Satanás. Porque Jesus fazia isso? Para que Pedro pensara: eu necessito estar lleno do Espírito Santo. Depois Pedro foi lleno do Espírito Santo. Era outro Pedro. Era um Pedro humilde, era um Pedro servo, era um Pedro entregado, era outro pastor, porque ele era outro pastor. Vitor, Roberto, Juan, Itza, enfim, Miriam, Tiné, porque ele era outro pastor? Porque ele se encontrou com o príncipe de quem? De los pastores. E ele recebeu a corona de glória. Então, isso é muito importante, gente. A prédica principal, eu nem dormindo bem estou, pensando em este mensagem. Eu não vim hoje na manhã, eu mandei mensagem, pastor, eu nem vou aparecer na igreja, que eu estou com uma gana tão grande de predicar, que eu estou com gana de quedar predicando até quando não tem reunião. Abrir que é dar aqui como louco, predicando para as cucarachas, louco por predicar. Então eu digo: eu nem vou à igreja, porque se eu chego à igreja, o pastor Vitor não vai fazer nada na igreja, com as ganas de predicar. E eu digo a ele: palavra principal, o diabo
existe. Gente, eu não sei se você está entendendo onde Deus quer chegar. Repito de novo, o diabo existe. Gente, o diabo existe. Mais de lo que nós outros podemos pensar. E hoje em dia, mais que em qualquer outra época dele. Nós outros estamos, gente, por el amor de Deus. Respire. Diga, ai. Diga, estou vivo. Estou vivo. Não duermo. Estou vivo. Gente, nós outros já estamos vivendo apocalipse. Tem bombas nucleares para serem ativadas em qualquer momento. Jesus está na esquina e nós outros estamos dormindo, pensando em tanta coisa, não pensamos no que deveríamos pensar. Salvação. O diabo, gente, ele já está tomando o mundo. Jesus disse isso: o mundo jaz no maligno. O diabo está tomando o mundo e começando nas igrejas. Primeiro mundo que o diabo está tomando são as igrejas. Está acabando com a fé das pessoas. Bispo, porque você não habla de la sua? La minha é a primeira. Eu nunca deixei de falar de la minha. La minha é a primeira. Eu não estou dizendo que o diabo está nas outras igrejas. Eu estou dizendo que o diabo está em meio de nós outros. Ele existe. Não subestime ao diabo, porque ele existe. É que é difícil você entender, porque eu vivo isso todos os dias. Pastor sabe. Quando eu escuto, não, que estarei com você até o último dia, tá bem, não completa a frase, não, tá bem, deixa-lo assim. Quantas vezes, Vitor já balança na cabeça, porque ele sabe, quantas vezes, eu disse, não, pera, prometa nada para mim, não, eu sim estarei com você, até o último dia de sua vida. E nem quero juramento de nadie, nem de Sandra quero, que está comigo há não sei quantos anos, quase 40, nem de Edia eu quero. Eu não quero isso. Eu só quero que tomemos consciência de que a fidelidade, a lealtade não é por palavra, é por vida. E aí é difícil. É isso que Jesus queria ensinar há milênios e milênios de anos atrás. Cuidado com o diabo. Vigila o diabo. Abre os olhos com o diabo. Pero nós outros pensamos que quando passamos dessa porta hacia dentro, estamos blindados. Realmente estamos aqui. Mas não vamos quedar aqui todo o tempo. Ahorita eu digo bye, buenas noches. Ahorita salimos do mundo. Sabe que há allá afuera? Só demônios. É allá que está a amante. É allá que está a mulher querendo acabar com o matrimônio. É allá que está o ladrão. É allá que está o ódio. É allá afuera. Então eu vou ter que bregar com isso. Ver como é louco. 1, 2 horas estamos com Cristo. Quantas horas você trabalhou hoje? 8 horas trabalhamos. 2 horas com Cristo. Ahorita já tenho que terminar, já é 5 para as 8. Conscientemente, eu tenho que trabalhar amanhã. É 1h30 que quedamos juntos. 1h30 com Cristo. 8 horas no mundo. Será que não temos que vigilar? Sim ou não? Temos que vigilar, gente. Temos que vigilar. Quantas vezes você está parado e vem aquela tristeza? Não resulta você dizer que não, porque és assim. Bate aquela tristeza. Alguns pensamentos que você diz, que diabo é isso?
Por que estou pensando isso? Verdade? Em aquele momento, gente, é só você mirar a Bíblia. Jesus disse 24 horas, o inimigo está ao seu lado. E não há problema em pensar negativo. Não há problema, porque você é um ser humano. Agora, alegre-se, porque você pensou negativo, pero você não isso. O diabo intentou, pero não lo logrou. Por que não lo logrou? Porque você estava forte naquele momento. Você estava na presença de Deus. Você tem consciência de lo que você quer. Você é uma pessoa brava. Você sabe lo que você quer. Você sabe. Se você não sabe lo que você quer, você não vai permanecer. Se você não tem raiz, todo árvore sem raiz cai. Gente, eu estava hoje lendo na Bíblia e eu li 3 coisas que me chamou a atenção. Eu não poderia morrer ayer, porque eu moria sem saber isto. E sou burro viejo. Gente, quando Deus criou o árbol, Ele falou com a terra para criar um árbol. Quando Ele criou o pescado, mira o que Deus me mostrou. Ele falou com o mar. Antes de criar pescado, Ele falou com as águas. Haja ser vivo em ti. Ele falou com a terra. Del fruto de la tierra comerá el hombre. Ele habla com a terra para nascer el árbol. Ele falou com o mar para nascer um pescado. Sabe quando você nasceu? Quando Ele falou com Ele mesmo. Esse é glorioso. Esse é só Deus para mostrar uma coisa dessa. Eu comecei a chorar chuleta, meu. Deus falou com Ele mesmo e deu criar em Roberto. É violento. Aí eu pensei, o que acontece com um pescado se você saca ele da água? Ele morre. Sabe por quê? Porque antes dele ser criado, Deus falou com o mar. O mar dá vida ao pescado. Mira que louco. O que acontece com um árvore quando você o saca da terra? Ele se muere. Porque Deus falou à terra para dar vida ao árvore. O que acontece com você quando você não cuida da sua vida espiritual? Você se descuida, você se desconecta de Deus. Aí você escute a sua esposa, aí você escute os seus filhos. Perdona-me. Aí você põe seu coração em um carro viejo, só porque é Mustang, só porque é elétrico, só porque é novo. Tudo o que é novo será viejo amanhã. Mas você se desconecta de Deus por causa de, perdona-me a expressão, eu disse a Deus que eu não ia mais falar palavra pesada por causa de bobadas. Vou falar assim que é melhor. Prometi a vídeo, eu disse, toma cuidado com o que você habla, que às vezes não quer falar, pelas pessoas não utilizam nossa própria palavra, para pensar que nós outros não temos educação. Eu tenho, sou pastor, meu amor, sou graduado, sou teólogo. É que não a mim dá o mesmo, teologia eu não tenho, pero sou, para que você lo sepa, sou ignorante, não, bebê, eu sei o que estou falando. Quita el árbol de la tierra, aquele árbol enorme, poderosíssimo. Sabe quantos anos ele viveu ali? 100 anos. Você lo saca de la tierra, com 5 dias morre. Verdade? Um tiburão, uma batina,
poderosíssimo, nabadina. É considerada por Deus como monstros del mar. A Bíblia lo chama monstros del mar. Grandes peces, monstros del mar. O que acontece com esse monstro del mar quando ele se... Você já viu na badina, quando vem nadando e se queda na orilla? O que acontece com ele? Rapidamente tem que ir bombeiro, tem que ir helicóptero e levar a água de novo, porque senão se muere. E sabe quantos anos tinha essa badina? 80. Sabe quantos anos tinha lá? 100. O peixe muere sem água, porque Deus solicitou o água para cuidar do peixe. O árbol muere sem terra, porque Deus pediu a terra que cuidara do árbol. Impressionante. E Roberto foi criação espetacular, meu amor. Eu não fui de profeta, eu não fui de inseminação, eu vim do próprio Deus. Deus me criou. O que acontece com Roberto? Roberto só se muere quando? Quando ele se aleja de Deus. Você sabe quando eu vou alejar-me de Deus? Nunca vou alejar-me de você, de Deus não. Nunca. Eu vou alejar-me de carro, de Deus não. Eu vou alejar-me de dinheiro, de Deus não. Eu vou alejar-me de mim mesmo, mas de Deus não. Porque eu sei que se eu me desconecto de Deus, me muero. Então, entenda. Vamos pôr nosso cérebro para pensar. Qual é a jugada? Termina o culto com isto. Qual é a jugada principal do diabo? Diga. Qual é estamos em época de beisebol, verdade? Qual é a parte principal do diabo? Alejar-nos de Deus e acercar-nos às coisas que estão ao nosso redor. Não me gusta quando o obispo habla isso, nem menciona isso, porque o diabo vai aproveitar-se desta palavra. Não me gusta quando me refere, não diga não. O diabo escuta e ele vai trabalhar com isso. Diga não, muerde a língua, é melhor. Quede-se tranquilito. Lo que você não habla, o diabo não sabe. Você sabia? O diabo não sabe o que você pensa. Só Deus sabe. Mas o diabo, ele está atento a você, porque ele trabalha com sua expressão corporal. Não, aqui em Porto Rico necessita de expressão corporal, porque aqui a língua é tão grande, que ele já trabalha com a língua mesmo. Mas se você é um cristiano, que você tem na cabeça em lugar, você refrena. A Bíblia diz isto: refrena sua língua, ponga freno em sua língua. Ponga freno, Roberto, em sua língua. Refrena a língua. Toma cuidado, porque o diabo, ele vai quedar escutando e vendo sua expressão corporal. Ele mira e diz: estou vendo o Roberto tão triste. Está passando algo aqui. Algo passa aí. Eu te vou agachar. As 40 anos que eu te estou esperando. Espera por mais 40, cabeçudo. Espera por mais 100. Ele parece que está triste. E naquele momento que vem a tristeza, solta a voz. Adora a Deus, glorifica a Deus. O diabo muerde a cola de enojo. Ele diz: que desgraça. Eu pensava que ele estava triste. Não, ele estava preparando-se para adorar. E eu pensando que ele ia desistir. Eu não vi agachando. E depois ele vê você correndo. E ele diz: ele agachou para agarrar impulso, para pular mais alto. Temos que trabalhar com o diabo desta maneira, gente. Nós outros somos cristianos. Nós outros não somos frequentadores da igreja.
Eu estou seguro. Eu estou seguro que você não viene aqui por outra coisa a não ser por Cristo. Porque aguentar a nós outros é difícil. E isso nós outros sabemos. Aguentar prédica como hacemos na igreja não é fácil. Eu sei que não é fácil. Porque nem eu mesmo me aguento. Quando eu chego à casa, hoje eu tive uma conversação com o Vitor, e Vitor me disse o mesmo. Bispo, quando há momento que eu chego na casa, eu me quero, caramba, por que eu falei isso? Caramba, de poder. Não foi? Nós não falamos sobre isso hoje? Nós outros falamos isso. Caramba, porque podia predicar um pouquinho mais. E eu digo ali, não, é verdade, é verdade. Vamos tomar cuidado. Nós outros queremos tomar cuidado. É que não dá para tomar cuidado. Sabe quando você... É Deus que põe esse mensagem. Gente, é glorioso isso. Por el amor de Deus, o diabo existe. O diabo quer tumbar a nós outros. O diabo quer trabalhar. O diabo quer mostrar que o falso é verdadeiro, que o verdadeiro é falso. O diabo quer trabalhar com coisa que não existe. O diabo é ilusionista. Ele quer ilusionar as pessoas. O diabo ele não quer realismo. Ele não quer. O mundo já não é mais real. Você sabe disso em todos os sentidos. Todos os sentidos. Se sai hoje uma ajuda governamental, manhã na Costco tem uma fila de 1000 pessoas. Já é a mente da pessoa está ilusionada. Eu não sei, eu digo sempre a Vitor, o dinheiro parece que tem picação. Você não consegue pôr ele no bolsillo, ele quer brincando assim, ele pica sumando, você um desejo, né? As tiendas se gina e você compra o que não tem que comprar. Porque isso já é de nossa educação. Nós outros fomos criados assim. E estamos vivendo assim. Nada, é uma palavra feia, pero nada sacia nós outros. Somos insaciáveis com as coisas. Quanto mais tiene, mais quer. E começa aquela bola de neve. Isso é bueno, pero hay que equilibrar isso. Só não conseguimos ser assim com Cristo. Por quê? Porque a pessoa chega à igreja, tarda tanto para bautizar-se. Veja como você se bautizou rápido. Você sabe que você é, Itza, você é missioneira. Miriam, você é missioneira. Por el amor de Deus. Eu estava na casa pensando. Eu disse a vídeo, cara, você viu o que eu disse a José, e a Tino, e a Ale, e a Georgiana? Onde está? Eu te disse isso. Onde eu estava com a cabeça? Para que eles estuvessem na igreja 7 da manhã. Porque eu quero que eles aprendam a predicar. Por quê? Não é aprender a predicar. É pôr a pessoa a nunca parar. É crescer. Crescer com Deus. Crescer com Deus. Isso é importantíssimo. O crescimento com Deus. Vitor, vamos a ser um trabalho, vamos sair em tal lugar a ser uma missão, aqui em República Dominicana, eu tenho que dar aí uma semana, eu quisiera preparar a você, não se pode, há que cerrar a igreja. Por quê? Porque não tem nenhuma pessoa que pueda subir aqui e dar um serviço. E Georgiana, e José, e Dino.
É isso que Deus mostra a mim. Que eles têm menos que você? Eu digo nada. E sabe o que Deus me disse? Por que tu não faz alguma coisa? Que está parado igual que uma múmia aí. Uma múmia. Você não pode trabalhar em eles, não? Você não pode. Quem diria que Vitor seria pastor da igreja? E ele sabe disso. Pô, Vitor é um pedaço de gente na igreja. Quem diria que seria pastor? Não seria ele, seria qualquer outra pessoa. É isso, é punir lá a Deus dentro de uno, viver com Deus, amar a Deus, é coisa gloriosa, sabe, estar na igreja. Eu vou ser sincero, quando eu acho uma reunião, eu vejo um movendo-se por lado, vai ter reunião já com, sei lá, Sandra põe na reunião domingo, eu vejo o botiné, a ser trabalhito, tem lá carrita, sabe? Isso é coisa gloriosa, isso é coisa, não tem preço, isso, não tem preço, essa maneira Deus tem de tratar a obra de Deus, isso é glorioso, isso é glorioso. Eu cheguei na casa, eu disse assim, eu disse, Sandra, isso é glorioso, ela já é uma ninha, e na fé é uma ninha, ela trabalha com as coisas como se fosse pastora da igreja. Isso não é para qualquer. Quando eu digo que tenho as melhores pessoas, não é para cepillar a vocês, não. Mas quem é que está dentro desta igreja? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que toca. Aí vem Miriam por el outro lado, vem Tino, vem José, vem Veli. Todos vocês, é impressionante. Deus mueve com vocês. É uma coisa impressionante. Tenho que decirle a pessoa, mira, respira. Respira. Você tem uma vida. Você tem que cuidar da sua vida. Você não pida mais permissão no trabalho, não. Cuida de seu trabalho. Tem que descer a você, a Miriam, hay que descer a ela, hay que descer a Diné. Você é nurse, cuidado com sua. Hay que descer a ela, cuidado, senão ela falta no trabalho para estar na igreja. Você sabe quem tem isso? Nenhum pastor tem isso. Nenhum. Tem que obrigar a pessoa. Não, você lo hace solo. Hay uns que nem obrigando vai essas pragas. Mas você lo hace solo, você caminha solo. Gente, isso é glorioso. Glorioso. E Veli, quanto tempo nós outros estamos muito em Veli. Isso não é para qualquer, Veli. Isso é para bravo. Isso não é para qualquer. Entra a pessoa, sai a pessoa. Lá Índia e Veli está, e Elinda e o Roberto está. Entra gente, cai gente, e nós outros estamos. Por quê? Porque isso não é para qualquer gente. Por el amor de Deus, Deus está com vocês. Deus está com você. Vitor, você assume uma posição, Vitor, que você é um ninho. Um homem não assume. Viejo não assume a posição que você assume. Eu te felicito. Sou castigado. Não é muita coisa não, mas sou castigado. Você quer, vocês fazem a coisa com amor. Esse é glorioso. Glorioso, gente. Gloriosíssimo. Então, uma vez mais, um conselho. O diabo que ele existe. Aí a pessoa me está mirando e está dizendo, por que o bispo repite tanto? Ué, você não sabe porque ele está ao seu lado? É ele que faz você pensar tantas bobadas como você pensa. O diabo, gente, ele trabalha. Ele quer invadir o reino de Deus. Ele trabalhou e entrou em Eva. A humanidade era para viver diferente. Ele entrou em Eva. Ele entrou em los reis. Ele entrou em profetas. Ele entrou em pastores. Ele entra em membro. O diabo, ele é um ser incansável. Ele nunca deixará de lutar. Nunca. Mas todos nós outros já lo temos por debaixo
de nossos pés. Cristo já puso o diabo com toda a força de ele, que era algo que eu queria falar em um dos dias que vocês estavam falando sobre hablar del diabo. Não sei como se Miriam se recuerda, Itza, José, quando falamos o poder del diabo. Não, o diabo ele é o único ser que não tem poder. O diabo só tem força. O poder del diabo passou para mim. O poder del diabo é suyo, Miriam. O diabo não tem poder. Deus tem poder. Eu tenho poder, poder de Deus. Você tem poder, poder de Deus. O diabo perdeu o poder. Foi passado a nós outros. O diabo tem força. O diabo é um ser testarudo. Se o diabo fora do mundo animal e perro, ele seria chihuahua. Se o diabo fora do mundo animal, inseto, ele seria gusano. O diabo é o ser mais pequeno que existe. Ele já está por debaixo de nossos pés. Ele só é grande para as pessoas que lo hacen grande. O diabo é um derrotado. A vitória é sua, você é vencedor. Você é cristiano, o diabo nunca mais será cristiano. Você recebe som, o diabo nunca mais receberá som. O diabo é um ser condenado. A Bíblia diz que o inferno está com fogo e azufre, à espera da condenação, vamos poner assim, mundial para o diabo. Diz a Bíblia que o inferno está com fogo e azufre, e allá será encadenado o diabo. Mientras tanto, o diabo está por aqui dando vuelta e enganando as nações. Mas Cristo vai poner um sello sobre ele e ele vai quedar allá abaixo. Por isso, hoje em dia, você vê uma pessoa que hoje é cristiana, amanhã é pídio. Hoje é cristiana, amanhã é prostituta. Hoje é cristiana, amanhã não sei o quê. Hoje está firme, amanhã está mal. Por que, o bispo? Porque não vigilou e não jogou vivo com o diabo. Amém? Habla-me um pouquinho sobre a existência do diabo, José. Como você vê essas prédicas de que o diabo existe? Como você? Bueno, yo pienso que nadie está salvo de ser atacado. Así como cada vida cuenta para Dios, el diablo quiere también esa vida. Si Dios fue tentado, ¿qué será de nosotros? También vamos a ser tentados. Si Dios yo aprendí que Dios oraba todo el tiempo, tenemos que orar todo el tiempo. Um minuto, mira que interessante. Eu não posso morrer, eu não poderia morrer a gente, eu não sabia isso. Você viu que Jesus foi tentado. Por que o diabo tentaria Jesus? Se o diabo tentou a Jesus, o que ele hace com nós outros? Você pide os dentes, como um palito assim. Ele atacou Jesus. Ele atacou Jesus. Que ele não hace contigo, Itza. Que não hace comigo, Miriam. Que não hace com você. Ele atacou Jesus. Prossiga, José. Y pienso que entre más comunión con Dios y más cerca es, pues tenemos que tener más cuidado todavía porque más enojado se pone el diablo y las cosas... Perdona-me, quanto mais comunhão tenho, não poderia morrer a gente. Quanto mais comunhão temos com ele, mais o diabo se enoja. Por que será? Por que será Ezequiel 37, 34, 35? Por que será? Porque ele era jefe do céu. Ele era ángel de luz. Você tomou o lugar dele. Por que ele não quer? Por que ele queda tão enojado quando você ajuna? Por que o diabo está enojado quando nós outros estamos crendo na palavra de Deus? Às vezes sem motivo para crer. As coisas estão caindo sobre nós outros e nós outros estamos em la fé. Por que será que o diabo está enojado, José? Por quê? Porque ele não quer na igreja consagrada. Ele não quer pessoas consagradas. Se você não for não buscar a sua consagração,
meu amor, o diabo, ele te regalava coisa. Óbvio que ele se preocupa com quem está consagrado, por isso se preocupou com Jesus. Prossiga. Y pienso que lo que nos va a salvar no nada más es aprender, sino aplicar la palabra. Y eso es lo que nos va a hacer diferente de los demás. Desculpa outra vez, porque aprender a palavra mais que o diabo, nada consegue aprender. Quem sabe mais a Bíblia que o diabo? O diabo retou a Jesus com a Bíblia. Por que Jesus venceu o diabo? Porque Jesus vivia a Bíblia e o diabo só la conhecia. As pessoas na igreja conhecem. Conhecer, pero não vive. Que resulta conhecer? Que papito de ouro. Mas me dá até raiva falar isso. Tá bem. Por que você está buscando outra mulher se você crê tanto em Deus assim? Você crê tanto em Deus, por que você está falando mal das pessoas? Anteayer uma pessoa me buscou por teléfono, né? Diz quisiera dizer a você que uma pessoa falou diabo de você para mim. Eu disse, uau, déjame dizer-te uma coisa. Como essa pessoa teve confiança de buscar a você para falar mal de mim? Coça la barba. Gente, se alguém buscou a você para falar mal de mim, é porque ela encontrou a pessoa certa. Nadie vai falar mal de mim, buscar a mim para falar mal de Vitor. Não, malandro. Não. O que passou aqui? Você quer transformar-me em quê? Em cúmplice? Não. Que? Miriam, que? Não, pera. Eu la amo tanto que eu não quero nem escutar. Agora, você poderia falar todo isso delante de ella? Porque eu tenho uma amistade tão buena com ella que eu me rehuso a escutar-te. Mas eu já quero dar em sua cara. Por ele enojo que tenho. Pero vamos fazer uma coisa. Você seria capaz de falar todo isso delante de Miriam? Não, então você não serve para nada. Então não venha poner ella em malos momentos comigo, não. Você está defendendo-la? Não, eu não defendo o pastor. Se ele falhar, ele vai pagar. Como você sabe que outro falhou e pagou. Aqui não, ele vai pagar. Não é que eu defendo, não. Pero se tem algo para dizer a ele, então vamos reunir nós outros três. E ele vai saber o que ele está sendo de malo. Entende? Não, deixa. Só uma coisa me estranha, Senhor. E que é que te estranha, bispo? Eu disse estranho, ele teve tanta paciência para falar mal de mim a você. Tranquilo que não foi aqui não, tá? Foi em outro país. E eu digo, boa coisa ele não é. Senão não estaria falando de mim. Por que não falou quando eu estava aí? Quando eu vai el año entrante, lo pone aí. Para ver se ele tem coragem de falar. Ponto. Para mim, nem ele que falou e nem aquele teve mais voto 100% comigo. Porque algo está... Imagina, eu vou sentir-me cômodo de sentar-me com Vitor para falar mal de Inveli. E ele vai sentir-se cômodo em escutar-me falando mal da irmã da igreja. Por el amor de Deus, gente. Não. Ô bispo, você quer então que nós outros defendemos? Não quero que você tape nada. Eu só não quero que você mostre àquela pessoa que você não é igual que ela. Não, comigo não.
Comigo não. Esse é o ponto. Então, o diabo existe. Dino, onde vamos assim aumentar assim lá o leque, as raízes de que o diabo ele existe, ele libertine, pessoas de Panamá, guarda isso, o diabo existe e quer fazer nossa vida quadrito. Como você lo vê isso, Dino? O diabo existe. Yo leo esto, me acuerdo, me miraron nosotros que dijo una misionera Miguel Laura de los 72. Entonces, lo que pasa, yo lo veo es que el diablo está enfurecido. Porque Jesús dijo, cuando vinieron los 72, de haber sacado demonios, dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. Y preocúpense porque su nombre está escrito. O sea, Satanás cayó y no había un diablo. O sea, lo que quiere decir es, te sacaste de la presencia de Dios, te fuiste en ese orgullo que habla aquí. Mira ahora, perdiste. Y él se veía como, ¿verdad? Que habla ahí de querubines y eso. Entonces él está furioso, él dice, pues ahora yo vine a engañar, a destruir, a matar. ¿Por qué? Porque tengo que engañar. Intentó engañar a Jesús igual. Le dijo, fíjate que vienen ángeles por el rescate. Si él no hubiera, le hubiera sido engañado por el diablo, pues hubiera cometido pecado. Pues entonces él no lo obligó, él no le dijo, mira, lo empujó ni nada. Él dijo, fíjate, él trata de engañar. Entonces, de lo que usted dice de que fuimos creados por Dios, somos sembrados por Dios, dice la palabra. Dios es quien da el crecimiento, o sea, espiritualmente. Si tú sacas a Dios, estás perdido. El árbol que no da fruto, Cortado, y echado al fuego, al infierno. Él se va, te deja, ok, ¿con quién? Y eso es lo que quiere el enemigo, el diablo. Engañar, él está furioso, él no quiere ser el único. Él fue tan orgulloso que cayó solito, sin alguien que lo empujara, él solito. Pues entonces ahora él se dedica a que quiero engañar a un montón, quiero que aquellos también que se cayeron conmigo, ahora quiero hacer y llevarme enredado, llevarme a todo. Como único Dios te va a dejar es que tú vengas y salgas de él, y entonces te sueltes y serás echado y cortado al infierno. Pero de que lo va a intentar, yo siempre le digo, se pone creativo. Él busca cualquier cosa, él sabe por dónde atacarte en tu sentimiento, en esto. Miguel lo dijo Pablo cuando hablamos allá arriba, que no separará del amor de Cristo. Pues Ele busca. Él va a tratar de engañarte, porque eso es lo que hace, él propone. Eso eres tú. Perdona-me, você vê que você utilizou 3 palavras. Primeiro, ele poderia empurrar a Cristo, mas ele disse a Cristo, tira-te de aqui. Ok, la verdade, ele não poderia empurrar a Cristo. O diabo ele não tem isso, ele não pode fazer isso. Ele não pode tocar a nós outros, mas ele pode opcionar. Vê que louco, ele poderia então chegar, matar Jesus aqui, bum, não, se ele empurrar a Jesus, flotar e volver no mesmo lugar, porque era Jesus, ele não pode fazer isso, o diabo não pode matar-me a mim, ele não pode fazer nada comigo, mas o diabo tem o poder de persuadir. Se você vê a Bíblia já em Gênesis, disse que a mulher foi persuadida, ela foi levada a enamorar-se do fruto, por decírselo assim. O diabo não hace nada por nós outros, ele não põe cerveja em minha boca, ele não põe cigarrillo em minha boca, ele não põe a mulher de la calle em minha cama, ele não hace isso, o diabo não tem esse poder. Somos nós outros que damos ao diabo espaço para ele entrar.
Por isso que nós outros somos bem mal criados, por decírselo assim, que às vezes as pessoas dizem, toma por essa maneira, e não é. É que se você se queda hablando de coisas negativas, o negativismo vai entrar em você. Se você se queda hablando com quem é menos espiritual que você corre um risco muito grande. Suas amistades têm que ser bem selecionadas. As pessoas que você vai falar de Deus têm que ser bem selecionadas. Isso não é ser orgulhoso, porque senão você será contaminado. Então, se eu ervadino, o diabo não pudo empurrar, mas o diabo pudo, tentou a ele dizendo, está escrito, claro que está escrito em Salmo 91. A los ángeles darás ordens a seu respeito. Ele sabia que estava escrito. Jesus também disse, eu sei que está escrito. Também está escrito, não tentarás ao Senhor vosso Deus. Então, o diabo tinha a Bíblia, mas Jesus tinha a Bíblia e vivia a palavra. Não resulta conhecer a Bíblia, há que viver a Bíblia. E o diabo conhece a Bíblia. Então não me ilude quando as pessoas dizem, não, eu conosco um pastor muito inteligente, que ele é teólogo. Eu estou um pouco preocupado com isso. Eu conosco um pastor que ele é muito grande, grande é Jesus. Conosco um pastor que ele tem uma congregação muito grande, Islã tem congregação muito grande. Quem tem mais gente que esses tipos? E eles se vêm lá, o diabo. Cada um vive como queira. Não resulta falar, há que viver o que está falando. Então, volviendo a Dino, graças a Dino, é isso. O diabo não podia tocar a Jesus. Como não podia tocar a Pedro, não pode tocar a nenhum de nós outros. Desde que nós outros alcancemos a comunhão com Deus, o diabo passa a estar por debaixo de meus pés. Só que as pessoas que pensam que quando são ricos, venceu em la vida porque tem dinheiro. Então, se a pessoa pensa, não, eu consegui casar-me, conseguiu casar-se, vai conseguir conviver? Eu já comprei minha casa, sim, comprou, conseguiu pagar? Já pagou? Não resulta começar uma coisa, é terminar. Eu em aquela igreja, eu fui não sei o que. É vergonhoso você dizer isto. Porque o verbo você já está usando no passado. Você foi, por que será que você foi? Por que foi? Por que será? Como foi sua saída de aí? Como foi? Porque você se foi da igreja. Pode observar todos que se sentam com você. Não é dessa igreja, de qualquer igreja. Sempre a história é a mesma. Eu congregava em tal lugar. E que passou? Não, aconteceu uma coisa lá que não me gostou. Sempre acontece coisa que não lhe gusta. Então é isso. Não, o diabo não pode tocar-nos. Termino por aí. Miriam, como é para você esta alerta do Espírito Santo, que não é minha, é uma alerta do Espírito Santo, para ter cuidado, porque o diabo, ele existe. Redundantemente estamos falando. Como você vê este warning, esta alerta? Yo, por lo general, cuando hay predicas así que tocan un poquito, algunas anotaciones aparte, no sé en qué momento dicen, es de Corintios 10:12, así que el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Así que yo creo que el diablo se excusa o se esconde y nos hace creer que no existe. Y nosotros nos confiamos en que estamos comenzando el camino, o que estamos en el camino y perseveramos en el camino. Pero si, como bien dice, Jesús fue tentado luego de su bautismo, fue en el momento en que comenzó, que iba a dar comienzo a lo que era su ministerio, y ocurrió. Cualquiera puede pasar por eso y cualquiera puede caer. ¿Y a dónde vamos con lo que es el diablo para excusar al diablo de las cosas que hago? Pues yo digo,
yo pensaba que las personas malas tenían el diablo Ajá. y las buenas no. Uhum. Pero realmente las personas toman decisiones y excusan en el diablo. Pero las personas buenas, el diablo va donde ellos. Aham. No sé, tal vez el diablo va a todo. Pero realmente cuando una persona va a Cristo, el diablo va detrás de él. Entendi. Si Aham. hay una persona que no está en Cristo, que no, pues no deja tomar sus decisiones. Uhum. Y claro que Uhum. está ahí. Pero se cizaña más porque quiere sacar del camino, porque él le interesa que nos vayamos a cumplir pena con él, no nos salvemos el alma con Dios. Y viendo eso y dicho lo de que el diablo no escucha nuestros pensamientos, en muchas partes de la Biblia habla de tener cuidado de hablar. Aham. Y lo dice en Proverbios, y lo dice en muchas partes de la Biblia. Y obviamente uno le da herramientas al diablo con lo que uno habla. Por eso es tan importante tener cuidado Uhum. con lo que uno va a decir. Cuando venimos con el yo soy así, Uhum. eso está en nosotros, pues el diablo sabe que tú eres así. Que ya lo estoy diciendo. Porque você dijo. Y ya lo estoy diciendo. Entonces, hasta que me molestó esto, Uhum. digo que me molestó esto. Aí el diablo. Hago esto, sigo Uhum. diciendo que estoy haciendo esto. Pues en adición a mi reacción corporal, lo estoy diciendo y se lo estoy dejando saber. Por lo tanto, va a trabajar con eso. Yo creo que el diablo puede hablar al oído, ¿verdad? Los diferentes tipos de. Y pues proponer cosas que parecen bíblicas, porque en la Biblia hay gente que dice, no, pero en tal lado dice eso, y se excusa con un versículo bíblico y utilizando la palabra. De igual manera, el diablo se lo dijo a Jesús. Claro. Porque Uhum. realmente tú puedes usarlo de una forma o de la otra. Y de igual manera tiene que estar en nosotros permanecer, luchar, buscar la manera de tener esa comunión con Dios para poder detectar cuando le debemos decir, como decía Jesús, contestándole hacia atrás. Porque realmente el encuentro con el diablo va a estar, siempre vamos a estar ahí expuestos a que eso va a ocurrir. Uhum. ¿Hasta qué punto yo voy a saber? Manejar isso. Eso es que es una propuesta del diablo, algo que yo creo que es de la palabra. Un ejemplo, Ajá. como que una propuesta de que los ángeles te servirán, escrito está, Ajá. los ángeles te servirán. Pues Jesús tuvo su Discernimento. conocimiento, porque él tenía conocimiento y lo vivió. Ajá. Es decir, pues esto contrarresta esto. Ujú. ¿Hasta qué punto? Sí, eso es bíblico, pero eso no está a la par con Jesús. Ajá. Eso ¿Hasta qué está punto usted va a ocurriendo tener a la eso? par de Jesús. So, tal vez eso puede ocurrirle a una Ajá. persona que esté ¿verdad? en la iglesia, donde quiere estar con Dios y todo, pero hasta qué punto el mismo diablo nos utiliza la misma palabra de Dios para que nosotros escuchemos lo que no es correcto. Minuto. Observa. Ralo aí esse pontito. Até que ponto? A Bíblia disse assim, em Timoteu, claro que é Bíblia, não? Observa que vai já em Jesus. A Bíblia disse assim, apresentai-vos a Deus como obreiro, ou como missioneiro aprovado. E sepa manejar bem a palavra. Esse manejar bem a palavra é justamente o que Jesus fazia. Ele manejava bem a palavra. Está escrito que a los ángeles darás ordem. Está escrito também, não tentarás ao Senhor vuestro Deus. Manejou bem a palavra. Isso naturalmente, quando você continua comigo, convido, o tempo vai passando e nós outros vamos aprendendo manejar bem a palavra. Como uma semana atrás que você disse, antes eu pensava de uma maneira, eu mirava a coisa de uma maneira diferente. Vai passando o tempo e uno vai aprendendo. É que começa a manejar bem a palavra. Porque a palavra todos la tienen, pero hay que saber manejar a palavra. Quando vou saber quando é Deus e quando vou saber quando é o diabo? Sinceramente é o tempo. O tempo te graduará nisso. A comunhão que você vai tendo com Deus
te vai fazer que você veja isso. Se você analisa hoje, você é uma pessoa totalmente diferente, ou 70%, ou 50%, sei lá. É diferente de uma Miriam de um ano atrás. Que mais diferente de uma Miriam de 2 anos atrás. Que já tinha a palavra, que já leía a palavra, que já tinha buenos princípios, que já era uma mulher que ao mundo já se apresentava como mulher. Uma pessoa responsável, hoje está manejando a palavra. Então, isso me chama a atenção. Uma outra coisa que você deu interessantíssimo, que eu pesco, e maravilhoso, foi que o diabo foi em cima de Jesus, quando Jesus estava pensando. Por quê? Você imagina se o diabo viera conseguido vencer a Jesus? Ai de mim, de onde eu estaria? Eu não hubiera conhecido ele. Me entende? Então, o diabo ele vai ao princípio. Uma vez eu prediquei mais a los predicadores, quando estavam algumas outras pessoas, e eu dizia, sempre juega vivo para o diabo não chegar primeiro que Deus. Você recorda, falamos bastante sobre isso. O diabo, a função do diabo é querer chegar primeiro que Deus. Então, se ele viene atacar-me, porque ele sabe que amanhã Deus me preparará. A prédica de hoje já te prepara para amanhã. E assim consecutivamente, vê que os miércoles, os domingos, você vem na igreja, quando você sai daqui, sua cabeça já é outra. E ela mesma pessoa, mas sua cabeça é outra. Você aprende outras coisas, você parece que recebe uma sobrecarga na bateria. E isso que me chamou a atenção. O diabo atacou a Jesus ao princípio, ao início de seu ministério. Todo início, bom, é só você ver dentro da igreja, você vê isso. Quando você chama uma pessoa para começar a servir a Deus, começa a acontecer várias coisas para que aquela pessoa não prossiga. Pode observar. Quando não é trabalho, é amigo, é desânimo, é um dolor, sempre tem alguma coisa. Por quê? Agarrando o gancho de Miriam, porque viene ao princípio, é o princípio do ministério. Aqui está um princípio, é um princípio de um futuro, é um princípio de um profissionalismo. Esse aqui é um princípio, quer dizer, já é o segundo princípio, melhor terceiro. Primeiro princípio foi a já ir à escola, segundo princípio, universidade, terceiro princípio, la reválida, e agora já vai para o quarto princípio, mano em la prática. Vai ter que ser forte agora. O outro ano, pode estar seguro, seguríssimo disso. Já passou, já é efetivada. Pode escrever o que estou dizendo. 2 anos depois, ela é jefa de las nurses. Isso já é um hecho. Não tem como sair mal. Não tem porque é de nerd. E não tem porque é de Cristo. Não tem lo que sale mal a ella. Não há nada que vá salir mal para mim. Agora eu vou passar por lo que tenho que passar. Mas eu sou um vencedor. Porque toda nossa vida tem um princípio. Agora é o princípio de José, e de Dino, e de Georgian, e que sei eu, venir os domingos pela manhã, é um princípio. Você pensa que o diabo vai deixar isso tranquilo? Claro que não. Vai doler a perna, vai ter cansaço. Trabalho que não salia domingo vai começar a sair. E se sair, pode ir trabalhar, porque tem que ir. Aí é uma questão de Deus, é Deus que vela por você. Se Deus quer você, aqui Ele vai criar a situação para isso acontecer. Deus é Deus, Ele volteia a mesa, pero vai acontecer obstáculo para não seguir. Graças a Deus, foi justamente ao princípio do ministério de Jesus que o diabo atacou. E algo sobre esta coisa nova, esta novidade que trago o obispo, que o diabo existe. É uma novidade. Pero yo tengo una sobrecarga hoy. Quiero compartirla sin dejar pasar nada por alto. Y yo hice unos apuntes que
va a susurrar, pero si estamos en espíritu, vamos a saber discernir, vamos a saber canalizar y decir, ok, no, reprendo, tú no vas a entrar a mi vida, tú no vas a entrar a mis pensamientos y reprendemos. Otra cosa bien importante que yo no sé si estoy errónea, Aham. yo creo que nadie debe llegar a una iglesia a condicionar. Eso es bien personal mío. Yo creo que no es correcto. Aham. Entiendo que no debemos llegar a una iglesia a condicionar, Ujú. es algo que no debemos hacer. Exemplo de acondicionado? Eu entendi. Ajá, como por ejemplo, como usted dijo ahorita, cuando el pastor le dice a la oveja, si tú caminas con Dios, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. Estoy en contra de eso. Aham. Porque yo creo que nosotros estamos aquí por amor y nosotros nos toca servirle a Jesús y Dios va a acomodar nuestra vida a su tiempo y cuando corresponda, bajo su voluntad. Entendi. Nosotros vamos caminando. Aham. Não se eche afuera. Eu lhe entendi perfeitamente, 100%. Não me eche afuera, por exemplo, a colocação do pastor, quando ele usa um exemplo de que, vamos suponer, mira, a Bíblia diz que se você hace isso, Deus te bendecirá. Não é que isso, não é que você não aceite isto, você não aceita que tenha um câmbio, um intercâmbio. Dale. Exactamente. Excelente. Ese es mi punto de vista. Amém. Eu também. Si yo, otra cosa, otro puntito que no quiero Ajá. pasar nada, porque creo que el corazón en la que se me va a salir es a mí. Aham. Si yo no logro mi convertimiento aquí, yo no lo voy a hacer en ningún lado. Punto. Perfeito. Aham. No lo voy a hacer. Perfeito. Vai ser mais difícil a ser depois, porque o diabo já te venceu uma vez. Eu cansei de predicar isso. Você já sabe. Uma vez vencido, você se torna escravo daquele que o venceu. Então, se eu não fui capaz aqui, não serei capaz em outro. Dale, pues. Entendi. Otra cosa importante que tenemos que tener siempre claro, que esto yo lo escribo para mí a diario, tenemos que estar vigilantes, hasta con la familia. Ajá. El diablo puede utilizar de muchas formas, hasta con las cosas simples, las cosas bobas, y nos pueden sacar del espíritu, podemos perder. Uhum. Y otra cosa que Dios puso en mi corazón así, Ujú. aquí usted hablando y yo meditando, nosotros nos esforzamos por muchas cosas. Queremos hacer algo y nos esforzamos. Y eso Uhum. por lo que nos estamos esforzando muchas veces no nos da ganancia. Muchas veces no tenemos nada. Pero ¿por qué entonces no esforzarnos por seguir a Cristo que sí nos da ganancia, que es la salvación? O sea, esto es algo Entendí. que Dios puso ahí Ujú. en la prédica. Itza, se esfuerzan por otras cosas que no dan nada. Uhum. ¿Por qué no esforzarte por seguirme? Que yo te voy a dar la salvación. Entendi. Uhum. Tengo ganancia. Claro. Uhum. Entonces, otra cosa importante es que si fijamos este versículo, muestra muchas veces la humildad, la palabra humildad. Creo que es bien importante que esto quede grabado también en el corazón de nosotros. Y claramente sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero ustedes manténganse firmes y hagan frente. Sepan en todo. O sea, por ahí sigue, ahí estamos hablando para mí. Ojos espirituales, comunión con Dios completamente, y así vamos a ser prudentes y vamos a estar atentos. E quando ele disse, Graça, quando ele disse a ser frente, observa, e ustedes um selecto, um grupo selecto, e ustedes, seletivo, e ustedes a ser frente a quem? Al diablo. É isso, ustedes vigila, tranquilo, pero haga frente a ele. Em outras palavras, não se tira por el piso não, porque eu estou contigo. Eu te preparei para isso. Prosiga aí, please. Y pienso que todo esto, también otra cosa importante, confiemos en el Señor, pero con todo el corazón. Confiemos y veremos la victoria y veremos la gloria y veremos todo y para su gloria y su honra todo. Amén. Vamos a confiar, vamos a perseverar y vamos a ser firmes, porque si podemos todas cosas, por Jesús que murió por nosotros.
Se pode também. Agora, outra coisa aí, interessante. Vamos confiar. Eu quero chamar vocês para uma atenção. Eu quero pôr vocês a um nível mais elevado. Vamos suponer. Vamos confiar hoje. Pero não aconteceu hoje. Confiemos amanhã. Não acontece amanhã. Essa é a nossa diferença do diabo. É isso que Deus quer que o cristiano de hoje entenda. Hoje minha vida da maneira que eu quero. Não, pero tranquilo, Senhor, amanhã será. Não é amanhã, passado amanhã será. E o outro mês será. Uma coisa é certa, se passou, Senhor, nunca deixei de confiar que seria diferente. E vou seguir confiando que será diferente. Isso é um punhetaço na cara ao diabo. É a única maneira de mostrar-lhe a ele que existe gente tão perseverante quanto ele. Ele é tão perseverante que ele sabe que o diabo está preparado para ele. Ele sabe que você já se bautizou. Ele sabe que você já hizo um pacto com Deus. E ele não sai de em cima de você. Ele tem que saber que nós outros também não vamos sair de em cima dele. Ele tem que saber que nós outros somos perseguidor de demônios. É isso que o diabo tem que saber. Ele não necessita buscar, sou eu que o busco. Ele não necessita ocasionar-me problema, sou eu que lhe ocasiono o problema a ele. Esse é o cristiano Jesus. Você pode observar, não tinha um demônio que buscava Jesus. Em todo o ministério de Jesus, era Jesus que buscava o diabo. Vê que o diabo descer, ele venisse atormentar-me antes do tempo. E eu digo, que está dizendo? E você me põe tempo, sale de muchacho, pô. Se ele buscava o diabo, hoje em dia o cristiano corre do diabo. Incluso não se pode falar esse nome, porque as pessoas não lhe gustam. Se persinam adentro da igreja. O diabo! Se persinam. Ele tem medo, pavor ao diabo. Você sabe delas prédicas, eu sempre digo a vocês, um dia você vai deparar-se com uma pessoa tendo convulsões. Você é a única pessoa dentro de Costco, dentro de macarrão e grill, que poderá dar a vuelta a la tortilla. Giné será a única dentro de Menonita. Você será a única dentro de Costco, Itza. Tua amiga cai aí, a gente vai toda quedar correndo louca. Você só põe a mão na cabeça aí. Espírito imundo. Ponga-se de pé, está cansado, estou sentindo isso aqui. Toma um pouquinho de água. Depois eu abro contigo. Igreja. Da Jesus. É tão sencillo, mas isso vai alarmar todo o Costco. Não há um polícia que afrenta isso. Não há um médico que afrenta isso. Não há. Escute o que eu estou dizendo. Não há uma pessoa no cine, quando tu vier passando, ele exorcista, não há uma pessoa que se quede no cine. Os pastores são os primeiros a correr. Não há um. Aí, naquele momento, está José. Espírito imundo, sai da pessoa. O que passou? Aí a gente vai ser na estátua de José. Na Catalina. Porque é uma coisa tão sencilla. Pero é isso, Itza. Agarrei esse gancho para falar isso. Vamos confiar sempre. Não se confie em Deus quando as coisas estão bem. Eu sou del seguinte pensamento. Quando as coisas me hacen difícil crer, aí é que eu necessito crer. Quando as coisas estão fáceis, eu não necessito de fé. Eu necessito de fé quando as coisas estão malas. Por isso, momentos malos são os melhores momentos da minha vida. Amém?
algo para hablar y velhice sobre algo nuevo que yo traje hoy, la existencia del enemigo. Cuando dijo el diablo puede persuadirnos de hacer cosas o caer en tentación, es cuando estamos débiles espiritualmente. Es de la única manera que el diablo puede persuadirnos de cometer errores o pecados, ¿no? Eso es como cuando la gente dice la carne es débil, o exacto, la carne es débil, o sea, como que no es que la carne está débil, es que tu espíritu está débil, y al tu espíritu estar débil, la carne hace lo que le da la gana contigo. Exacto, Ive, exacto. ¿Y por qué el espíritu estaba débil? Porque estaba alejado de Dios. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. É glorioso isso. Quando o diabo tomou Jesus débil? Nunca. Por quê? Porque Jesus a cada rato estava em comunhão com Deus. Terminava de curar, subia o monte. Barrava del monte e já ia para trabalhar. Terminava de trabalhar, curava outro. Pá. Ministério de Jesus foram 3 anos adentro de barca. Não parou de trabalhar 1 minuto. 1 minuto. Por isso na barca ele dormiu. E quando estava dormindo, o diabo veio e ataca a barca. Então você vê como é interessante isso. Algo para dizer sobre essa coisa nova, Vitor, que o diabo existe? Nada, que Él está presente en todo. Por algo dice que Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Él no está durmiendo. La gente piensa que Él está quietecito, que Él está en el infierno y no. La realidad es que Él está constantemente con nosotros buscando manera de derrumbarnos. Exatamente. Exatamente. Como, observa a expressão, vuestro adversário, o diabo, está como é parecido a leão rugiente rapaz. Leão, porque a Bíblia diz como leão, porque leão é Cristo, leão da tribo de Judá. O diabo seria perro, mas perro é muito, sei lá o que ele seria, gusano muito também, o diabo é uma porqueria aí, sei lá, que nome se dá a ele, mas ele não tinha como expressar lá Deus sobre o diabo, não querendo dar-lhe a ele esta fama, então Deus utilizou a palavra como leão rapaz, porque como és leão, principalmente rapaz, porque a Bíblia mostra rapaz, porque leão rapaz ele é o rei da próxima manada. Você vê que a história do rei leão é uma realidade. Ele vai quedando viejo, ele é expulso da manada, ou lo mata, ele tem que ir-se daí, porque já surgem leões rapazes novos, e esse será o dueño da manada. Então, ele está como leão rapaz, rugindo 24 horas. 24 horas, como dijo Miriam, como dijo, creio que Itza, o diabo vai utilizar de tudo. O bispo, eu vou quedar então vigilando com minha esposa. Não é isso. Não é isso. Sandra é uma mulher de Deus, não vai acontecer nada disso. Eu sou um homem de Deus. Mas o dia que ela tome de minha boca palavra negativa, ela automaticamente ela tem que dizer: que te passa, Roberto? Que passou aqui? Tá louco? Mira o que tu está dizendo, porque entre nós outros é assim. Não pensa você que é amorcito, não. Entre nós outros, o diabo não entra na casa, não. Não entra em nossa relação, não. É fogo por todo lado. Que está mal e ponto e acabou. E tem que ser assim. É como eu percebo em vocês aqui, é violento também. Isso é glorioso. Já percebi várias vezes em Inveli várias vezes. Fulano assim. Quando ela vê que
Já está 2 vezes em velhice mesmo, pode observar, lá toma frente. Não, ele vai sim, amanhã, tá? Amanhã, que hora é lá? É amanhã. Pode observar lá, é sem querer para ela loasse com Georgian. Eu já percebi. Ou você não percebe? Ou será que só eu percebo? Ô fulano, assim. Aí Veli quer assim. Tarda um pouquinho. Se não, ele pode, amanhã, ele pode sim. Eu digo, mas não é, aí diz, não, mas ela decide isso. Não, é que ela não loasse querendo ser mais que ele, é de loasse por a parte espiritual. Isso é glorioso. Amém? Pónganse de pé, porque hoje já foi revelado um grande mistério a vocês. Que o diabo, você pode estar seguro, isso vai, amanhã nós vamos entender isso, gente, que Deus quer mostrar a nós outros. Ele existe, e Ele está, mas Ele está não, Ele existe, Ele vai ter que sair. Amém? Levante as mãos ao céu, meus queridos, que hoje passei de lá hora. Padre querido e Padre amado, que mais decir-te, Senhor? Que mais decir-te? A não ser dar-te graças por la visão, por la palavra que has dado a nós outros. Bendice a Panamá, Senhor. Bendice a la família de Lilibé. Bendice a las pessoas que acompanham esse serviço. Bendice a meus amigos em Brasil. Bendice a igreja de uma maneira general. Meu Padre, que nós outros podamos crescer em Tu presença e sermos chamados verdadeiramente cristianos, de uma maneira digna, obreiros, missioneiros que manejem bem Sua palavra. Toma, Senhor, nossas vidas em Tus manos. Leva Tus siervos em paz e em seguridade a los hogares, Senhor, livrando-los de todos os males, e que amanhã seja um dia exitoso para todos nós outros. Toma nossas vidas em Tus manos. Nós outros assim te lo pedimos em nome do Padre, do Hijo e do Divino Espírito Santo. Em tu mano direita, por favor, como estamos fazendo em todos os serviços, tome qualquer ofrenda, qualquer. Lo que quisiera de ustedes es que todas as vezes, en este mês e el mês de abril, que será o mês santo, nós outros sempre estuviéramos entregando a Deus a ofrenda de gratidão, agradecendo a Deus por haver traído a nós outros a este lugar, a esse templo, a esta igreja, e elegido a nós outros como siervos dele. Levantem sua mano direita, sua ofrenda de gratidão. Padre querido e Padre amado, somos agradecidos, Senhor, por todo o que o Senhor ha hecho em nossas vidas. Incluso te agradecemos, Senhor, por lo que as pessoas chamam problemas. Nós outros não chamamos problemas. Te agradecemos por as provações que passamos. Te agradecemos por tudo o que acontece, Senhor. Não estamos contigo só em los momentos buenos. Estamos contigo sempre e em todos os momentos. Toma, Senhor, nossas vidas em Tus manos. Bendice a nós outros. Em nome do Padre, em nome do Hijo e do Divino Espírito Santo. Diga, Senhor Jesus, receba minha ofrenda de gratidão. Toma minha vida e meus caminhos em Tus manos. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode passar adelante os que querem entregar sua ofrenda e vamos volver a nossa casa. Amém? Quando nos vemos, meus queridos,